Gente, a planta, ao longo da vida dela, ela faz mais fotossíntese ou ela faz mais respiração? Na verdade, gente, essa pergunta ela pode ser vista de dois pontos de vista, né? De dois ângulos. Mas em que sentido? Em termos de tempo ou em termos de intensidade? Ora, são duas coisas diferentes nesse caso. Em termos de tempo, será que a planta passa mais tempo na vida dela fazendo fotossíntese ou mais tempo fazendo respiração? É bom lembrar, gente, que fotossíntese acontece somente de dia, quando tem luz, e a respiração acontece de dia e de noite. Em outras palavras, a respiração ela é maior que a fotossíntese em termos de tempo. Respiração, a planta faz isso 24 horas por dia, de dia e de noite, e fotossíntese ela só vai fazer quando tem luz, ela só vai fazer durante o dia, aqui nesse caso. Então, se você pergunta se a planta faz mais respiração ou fotossíntese, em termos de tempo, respiração. Em termos de intensidade, ora, será que quem ganha é a respiração ou será que quem ganha vai ser a fotossíntese? Para poder pensar em termos de intensidade, a gente vai chegar e pensar em alguns besteirinhas. Gente, ao longo da vida de uma planta, a planta aumenta de tamanho ou diminui de tamanho? Pergunta idiota, né? Claro que a planta vai lá, ela aumenta de tamanho. A planta aumenta de massa. Continua pensando comigo. Se a planta aumenta de massa, isso quer dizer que ela ganha mais matéria orgânica ou ela gasta mais matéria orgânica ao longo da vida dela? Ora, gente, se ela vai aumentar de massa ao longo da vida, a matéria orgânica que ela ganha vai ser maior que a matéria orgânica que ela gasta. Que nem você, né, gente? Se você vai lá e ganha peso, é porque você está ganhando mais matéria orgânica do que você está gastando. Se você perde peso, se você está emagrecendo, você está gastando mais matéria orgânica do que você está ganhando. Então é uma conta muito simples, né? A massa que você vai ganhar é o que você ganha menos o que você perde. Se a planta cresce ao longo da vida dela, se ela aumenta de massa ao longo da vida dela, quer dizer que ela ganha mais matéria orgânica do que ela gasta. É bom lembrar que a matéria orgânica que ela ganha é a matéria orgânica que ela produz. A matéria orgânica produzida. E a matéria orgânica que ela gasta é a matéria orgânica que ela consome. É a matéria orgânica consumida. Gente, qual é o processo da planta pelo qual ela produz matéria orgânica? Ela produz matéria orgânica na fotossíntese. E qual é o processo pelo qual ela consome matéria orgânica? Respiração. O que quer dizer que se a matéria orgânica produzida é maior do que a matéria orgânica consumida, a fotossíntese é maior que a respiração em termos de intensidade. Notem bem que em termos de tempo, ela passa mais tempo respirando. Mas daquele pouco de tempo que ela faz de fotossíntese, que é só durante o dia, a fotossíntese é mais intensa. A fotossíntese tanto é mais intensa que ela produz mais glicose do que consome e ela aumenta de massa ao longo da vida dela. Isso aqui, gente, me leva a um questionamento interessante, né? Imagine que você quer investir em combater o aquecimento global, em combater a intensificação do efeito estufa. Imagine nesse caso que você tem duas possibilidades, tá? Você pode chegar e reflorestar uma área derrubada de floresta, tem uma área, gente, desmatada, você vai reflorestar, ou você então vai preservar uma floresta adulta. O que é mais bacana para combater o aquecimento global? Você reflorestar ou você proteger? Vou tentar ajudar você a pensar. Gente, uma floresta adulta, ela praticamente não cresce mais. Que nem você, né? Quando está lá adulto, você vai lá e não cresce. Plantas nunca param de crescer, né? A planta cresce durante a vida inteira, mas claro, quando a planta fica adulta, o crescimento dela é bem pequenininho. Então a floresta adulta, ela não cresce, ou vou colocar assim, né? Ela quase não cresce. Ô gente, se a planta não cresce, isso quer dizer que a matéria orgânica que ela produz é igual à matéria orgânica que ela consome. Estava comentando, né? Que para ela poder crescer, para ela aumentar de massa, a matéria orgânica produzida tem que ser maior que a consumida. Mas se a planta adulta ela não cresce,
é a matéria orgânica que ela produz é igual à matéria orgânica que ela consome. Qual é o processo da planta pelo qual ela produz matéria orgânica? Fotossíntese. E que ela consome matéria orgânica? Respiração. O que quer dizer que na floresta adulta, a fotossíntese ela é igual à respiração. Gente, lembrem da equação, né? Equação lá da fotossíntese. Ela é CO2 mais água, dando glicose mais oxigênio. Equação da respiração. Basta escrever ao contrário. Ela é glicose mais oxigênio, dando CO2 mais água, aqui nesse caso. E aí, gente, nessa situação de você pegar as duas equações inversas, se você tem que a matéria orgânica produzida é igual à matéria orgânica consumida, que a fotossíntese é igual à respiração, isso quer dizer que o CO2 consumido na fotossíntese é igual ao CO2 produzido na respiração. E é por isso, gente, que uma floresta adulta ela não é muito útil contra o aquecimento global. Ela é muito útil para combater o efeito estufa. Todo mundo lembra que o efeito estufa está principalmente relacionado com o gás carbônico, com o CO2. E se o CO2 que ela tira da atmosfera é igual ao CO2 que ela devolve para a atmosfera, 0 a 0. Então a floresta adulta ela não é muito interessante para combater o aquecimento global, porque ela retira o CO2 e devolve o CO2 do mesmo jeito. Isso aqui também explica por que não faz o menor sentido dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. Gente, a Amazônia não é o pulmão do mundo porque a Amazônia ela é uma floresta adulta. Se ela é uma floresta adulta, a fotossíntese é igual à respiração. Isso quer dizer que o oxigênio produzido na fotossíntese ele vai ser igual ao oxigênio consumido na respiração. 0 a 0. Nesse caso, moçada, a floresta amazônica, como a floresta adulta, ela produz tanto oxigênio quanto ela consome. O oxigênio que ela produz, ela mesma consome. Devo admitir que a floresta adulta quase não cresce. O que quer dizer? Que ela cresce um pouquinho, que quer dizer que, na verdade, a matéria orgânica que ela produz é um cocôzinho maior que a matéria orgânica que ela consome. A fotossíntese é um cocôzinho maior do que a respiração. O CO2 consumido é um pouquinho maior que o CO2 produzido. Então ela é útil contra o aquecimento global? É útil. Mas, gente, não tanto assim, que é quase 0 a 0. O oxigênio produzido é maior que o oxigênio consumido. Mas também não faz sentido dizer que ela é o pulmão do mundo, porque a diferença é muito pequena. É pau a pau quase nesse caso. A fotossíntese é um pouquinho maior que a respiração. Entretanto, gente, se eu estou pensando numa área de reflorestamento, isso quer dizer que as plantas estão crescendo. Se as plantas estão crescendo, elas estão aumentando de massa, a matéria orgânica produzida é maior do que a matéria orgânica consumida. Se a matéria orgânica produzida é maior do que a matéria orgânica consumida, isso quer dizer, moçada, que a fotossíntese ela é maior que a respiração. Isso quer dizer que se a fotossíntese é maior que a respiração, o CO2 consumido pela fotossíntese é maior que o CO2 produzido pela respiração. Ora, como o CO2 consumido é maior que o CO2 produzido, gente, isso quer dizer automaticamente que a área de reflorestamento ela é bem mais útil contra o aquecimento global. Ou seja, olha que meu foco, a conversa é especificamente sobre combater o aquecimento global. Eu perguntei o que é mais bacana, a área de reflorestamento ou floresta adulta? Reflorestamento. Então a floresta adulta, como ela não cresce, o que ela produz é mais ou menos igual ao que ela consome, mas a área de florestamento, quando ela cresce, o que ela produz é maior do que ela consome, a fotossíntese é maior que a respiração, o CO2 consumido é maior que o CO2 produzido. Aí alguém, muito esperto, só que não, né, deve estar pensando, opa, já arrumei aqui na minha cabeça a solução para o aquecimento global. Vamos derrubar a Amazônia inteira e replantar a Amazônia. A gente ainda vende a madeira da Amazônia que a gente derrubou e ganha dinheiro pra caramba. Ô moçada, se você fosse pensar do ponto de vista só do aquecimento global, talvez essa ideia de jirico fizesse sentido. Entretanto, moçada, vamos pensar um pouquinho melhor, que não faz muito sentido não, né? Porque a Amazônia não tem a ver só com o aquecimento global e a biodiversidade. E a regulação do clima do planeta, né? A regulação, por exemplo, lá das águas fluviais,
das águas de chuva, e aí vai. Ou seja, realmente, né, se você pensar só em termos de aquecimento global, talvez a ideia de derrubar a Amazônia e replantar de novo não fosse tão idiota. Entretanto, a Amazônia tem vários outros aspectos interessantes do ponto de vista ecológico, que não só o aquecimento global. Aproveito para lembrar, gente, que se a fotossíntese é maior que a respiração, o oxigênio produzido na fotossíntese é maior que o oxigênio consumido na respiração. Isso quer dizer, gente, que nesse caso, se o oxigênio produzido é maior que o oxigênio consumido, gente, uma área de reflorestamento, ela é mais útil para acumular oxigênio na atmosfera. Ou seja, áreas de reflorestamento, elas são mais interessantes do que florestas adultas em termos de combater o aquecimento global e, gente, em termos de acumular oxigênio na atmosfera. Novamente, eu lembro para vocês que não faz sentido dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia é uma floresta madura, não está crescendo, quase não cresce, cresce muito pouco. Matéria orgânica produzida quase igual a consumida, fotossíntese quase igual a respiração. Quem é mesmo, gente, o verdadeiro pulmão do planeta? Quem é que produz a maior parte do oxigênio do mundo? Ah, gente, são as algas, né? São os oceanos. Por quê? Por que são as algas? Por que são os oceanos os principais produtores de oxigênio do planeta? Ora, moçada, tem dois motivos. Primeiro, pegue lá um mapa mundi. Pegue lá um mapa do planeta Terra. Ora, se você pega um mapa da Terra, 71% do planeta é coberto por oceanos. Apenas 29% são áreas de terra firme, são áreas continentais. Isso quer dizer que existe muito mais mar do que terra no planeta, com agravante, tá? Pegue, por exemplo, as áreas continentais. Pega, por exemplo, as áreas continentais, remova desertos e áreas congeladas. No que você remover desertos e áreas congeladas, a região do planeta que efetivamente é coberta por florestas é bem menor do que esses 29%. Motivo número 1, pelo qual as algas, pelo qual os oceanos são o verdadeiro pulmão do planeta. Tem muito mais água do que terra no planeta. Nessa brincadeira, moçada, a gente tem que as áreas oceânicas são muito maiores que as áreas continentais. O resultado é que existem mais algas do que plantas terrestres no planeta. De maneira, gente, que no final das contas as algas acabam sendo mais interessantes em termos de você chegar e colocar, né, a produção de oxigênio para o planeta. Tem outro aspecto a ser levado em consideração. Outro aspecto é, algas, elas crescem durante a vida inteira. Algas, elas nunca param de crescer. Como é que é a vida de uma alga, né? Por exemplo, estou falando de algas unicelulares. Era uma vez uma alga, a alga cresce, 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 cresce. Gente, quando ela chega num determinado tamanho, ela não para de crescer. Ela se divide em duas e continua crescendo. Quando ela chega num determinado tamanho, ela não para de crescer. Ela se divide em duas e continua crescendo. E assim vai ser para sempre. Ou seja, algas, elas não param de crescer. A alga cresce, 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 quando ela fica grandona, se divide. Cresce, 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 se divide. Então ela nunca para de crescer. Ou seja, a alga, ela não fica adulta. Ela não chega num momento em que ela não cresce mais. Ela, moçada, que nem uma área de reflorestamento, ela está crescendo a vida inteira. E se ela está crescendo a vida inteira, ela produz mais do que consome, a fotossíntese dela é maior que a respiração. Então, algas crescem por toda a vida. No que algas crescem por toda a vida, isso quer dizer automaticamente que elas vão acabar apresentando sempre fotossíntese, modo que a respiração. No que elas sempre possuem fotossíntese maior que a respiração, elas sempre vão produzir mais oxigênio do que elas consomem. E é por isso, moçada, que algas são os verdadeiros pulmões do planeta, são os principais produtores de oxigênio. Alguém, moçada, mais desatento, pode estar de repente pensando, ô Landim, se as algas crescem por toda a vida, por que as algas já não cobriram a superfície dos oceanos, né? Sei lá, não lotou o planeta completamente de algas?
Ô moçada, porque tem uma série de criaturas aquáticas, né, protozoários, moluscos, crustáceos, peixes, que vão comer essas algas. Né? Então o fato é que as algas, elas nunca vão parar de crescer. As algas, elas crescem durante a vida inteira, sempre possuem fotossíntese maior que a respiração, não vão cobrir a superfície toda do planeta porque os animais vão comendo as algas. Agora, fato é, né, alguns animais vão comendo as algas, mas elas continuam se multiplicando. Né? Tanto porque tem mais algas do que plantas terrestres, porque como pelo fato das algas crescerem a vida inteira e a fotossíntese delas sempre maior que a respiração, elas são os principais produtores de oxigênio em relação ao planeta Terra.